Muito bom dia, povo de Deus, graça e paz. Passando aqui para deixar mais uma palavra do Senhor, do livro de Isaías, capítulo 6, uma palavra gloriosa, onde se fala sobre o chamado de Isaías. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizendo assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. É um chamado profético, né, de Isaías. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O serafim estava acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: Eis que isto tocou nos seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Chamado de Isaías, né? No dia em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Foi um rei que, né, reinou 10 anos, né, em Judá. Louvado seja Deus. E o nome, o significado de Uzias significa força de Deus. A minha força é Deus. O meu poder é do Senhor. Louvado seja Deus. Então, todos nós, quando Deus ele tem um chamado na nossa vida, muitas vezes precisa acontecer algo muito forte para que nós possamos tomar uma atitude diante de Deus e ouvir o chamado do Senhor para com as nossas vidas. E Isaías, ele precisou ver a morte do rei Uzias. Rei Uzias era uma pessoa bem próximo de Isaías. Se vê que era algo muito importante para ele, uma pessoa que ele amava, né? Louvado seja Deus. Mas precisou acontecer que Uzias morresse para que Isaías reinasse e tomasse o seu chamado, ouvisse o seu chamado, tomasse posição diante de Deus com o chamado que Deus tinha para a vida dele. Então, isso acontece na nossa vida. Muitas vezes precisa acontecer algo muito forte para que nós venhamos despertar e ouvir o chamado de Deus. Sei que por nós mesmos nós não conseguimos, ainda mesmo que nós sabemos o chamado que Deus tem para a nossa vida, mas mesmo assim a gente, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, muitas vezes desapercebido, muitas vezes com os problemas da vida, nós se encolhemos, nós se aquietamos, nós ficamos na nossa quietos, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir o chamado de Deus, o ide do Senhor, louvado seja Deus. E muitas vezes Deus precisa fazer algo muito forte em nós
para que venha nos chacoalhar mesmo, para que nós possamos tomar uma atitude diante de Deus e seguir os propósitos, aceitar o chamado de Deus nas nossas vidas. Por isso que a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque não é fácil ser escolhido de Deus. Nós passamos luta, nós somos provados e aprovados, e muitas lutas vêm, louvado seja Deus. E muitas vezes, mesmo assim, nós precisamos ver algo extremo para que nós possamos tomar uma decisão diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é comigo, isso foi com Isaías, isso é comigo, isso é com todos. Porque por nós mesmos nós se acomodamos. Mas quando Deus nos chacoalha, nos desperta mesmo, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida e diante de Deus. Louvado seja Deus. E o que aconteceu com Isaías foi isso. Ele viu a morte do rei, Uzias. Louvado seja Deus. E ali, quando ele viu a morte do rei Uzias, ele viu o Senhor, né? O Senhor apareceu para ele, louvado seja Deus. Algo lindo, né? Maravilhoso quando Deus aparece. Ainda que venha nos estremecer, nos balançar, mas é algo tremendo, é algo maravilhoso a gente saber que Deus está no controle de tudo. E quando ele viu ali, ele viu o Senhor assentado sobre o trono, ele pôde entender que Deus está sobre o trono e tudo está no controle dele. Ele faz como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, louvado seja Deus. Então, Isaías, ele pôde ver o Senhor assentado no sublime trono. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele pôde entender que Deus está no controle de todas as coisas, de todo o universo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! E ali o anjo serafim, né, saiu e tocou na boca de Isaías e purificou a boca dele. Da boca dele não saía mais palavras torpes, palavra feia, né? Porque ele foi ungido pelo Senhor. Deus ungiu a vida dele, Deus ungiu a boca dele. Então da boca dele só saía bênçãos, foi purificado, então saía coisas puras, limpas, não saía mais, como diz a palavra de Deus lá no Tiago, que não é bom que da nossa boca saia água limpa e água suja, né? Então, Isaías, ele foi purificado e só saía águas limpas da boca de Isaías. Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor diz que os serafins, né, tocou com brasa viva na boca de Isaías. Oh, louvado seja Deus. E assim foi purificado. Então, às vezes Deus precisa fazer algo muito forte em nossas vidas para que nós tomamos uma posição e também que nós sejamos purificados para toda boa obra, para a obra do Senhor, para obedecer o chamado do Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus. E disse aqui no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Deus está falando, né? Os anjos estão falando para Isaías. Então Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Onde ele tomou a decisão, onde ele estava no meio de um povo incrédulo, um povo, né, do mundão, e ele disse, ai de mim que estou perecendo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viu ao Senhor. Muitas vezes nós
estamos rodeados de pessoas que falam palavras feias, palavrões, palavras que não agradam ao Senhor. E Deus, Ele nos tira, né? Deus, Ele nos tira do meio desse povo. Oh, aleluia, glória a Deus. E nos traz para um lugar secreto, um lugar só dEle. Oh, aleluia. E também nos traz pessoas que realmente amam a Deus e que estão aptos a servir ao Senhor com dignidade. Louvado seja Deus. Muitas vezes Deus faz isso na nossa vida, faz isso na sua vida. Quem sabe alguém está saindo da sua vida, Shaddai, Decomanai, aleluia, você não está entendendo, mas é o Senhor que está tirando, é o Senhor que está tirando da sua vida aqueles que vão te atrapalhar o chamado que Deus tem na sua vida. E Ele vai trazer somente aqueles que vão te ajudar, aqueles que vão te apoiar no chamado que Deus tem para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Deus, Ele trabalha de uma forma linda, especial. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Como diz a palavra do Senhor, aquilo que faço hoje não entende, mas amanhã vai entender. Quem sabe você não está entendendo nada, Shedekumanai, aleluia, do que Deus está fazendo na sua vida. Hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender o trabalhar de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O trabalhar de Deus é muito lindo e muitas vezes nós não entendemos no momento, mas depois nós vamos entender. Aleluia. Oh, glória, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Palavra linda, maravilhosa. E é maravilhoso o jeito de Deus trabalhar. E muitas vezes nos assusta, muitas vezes nos sacode, aleluia. Mas é para que nós venhamos entender. Muitas vezes nós estamos tão desapercebidos. E Deus precisa dar um chacoalhão muito forte para que nós possamos tomar uma atitude. Quem sabe você está sendo sacudido por Deus também e você não está entendendo nada, mas amanhã você vai entender o trabalhar do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você vai entender o trabalhar, o chamado que Deus tem na sua vida, um chamado maravilhoso, porque tudo que Deus faz é maravilhoso, porque Ele só tem maravilhas para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu também muitas vezes não entendia, muitas vezes também me preocupava, muitas vezes tinha medo, mas até que um dia eu me lancei nas mãos do Senhor e disse também: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aqui estou para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E que Deus possa estar trabalhando cada dia mais na minha vida, que não existe nada melhor do que nós estarmos na presença do nosso Deus. E para isso é uma luta, o inimigo luta de todas as formas para que nós não venhamos entender. Mas quando nós tomamos a decisão, então nós vamos ver que algo maravilhoso o Senhor tem para nossas vidas. Muito bom nós servirmos ao Senhor. É maravilhoso demais nós estarmos na presença do nosso Deus. E eu quero já orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos na tua presença maravilhosa, oh aleluia, presença gloriosa, Senhor, oh grande Deus, aleluia, tua glória resplandece neste lugar, Senhor. Oh grande Deus, obrigado Jesus, porque de uma forma especial o Senhor me chamou, Pai. O Senhor me arrancou das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Pai querido, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque de mim mesmo eu não poderia coisa alguma, mas em Ti, Pai, como diz a Tua palavra, nós podemos todas as coisas e agindo, Senhor, quem poderá impedir o trabalhar do Senhor em nossas vidas? Aleluia. Muitas vezes nós ficamos olhando para a direita, para a esquerda
e com medo, mas o Senhor diz que quando o Senhor enche o nosso coração de amor, o medo é lançado fora. Obrigado, Jesus, obrigado pelas experiências que eu tenho tido com o Senhor até aqui. Pai querido, Pai amado, eu quero interceder pela vida dos meus irmãos, da minha família, Senhor, que eles também possam entender o chamado que o Senhor tem na vida de cada um, Pai, porque Tua palavra diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, pouco toma posição de estar na sua presença, mas eu quero interceder em nome de Jesus, que todos possam se achegar a Ti e aceitar o chamado que o Senhor tem na vida de cada um, Senhor, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, agradável para nossas vidas, aleluia. Sê com cada um, Pai, dando graça, dando força, dando sabedoria do alto céu, dando entendimento, Pai. Alcança cada um dos teus filhos pela sua infinita misericórdia. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo e capacita, Pai, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus.